Capítulo 22. Até então, ainda não conseguia encarar uma volta para o escritório. Sabia que precisava ser sincera. Precisava falar com Dylan. Mais do que nunca, precisava abaixar a cabeça. Passei o dia arrumando minha espelunquinha, voltando a me sentir orgulhosa do meu espaço. Tentando traçar um plano. Fiquei fora das redes sociais e passei direto pelas revistas glamourosas da lojinha na esquina. Não parava de conferir o relógio para fazer uma contagem regressiva até o horário que eu sabia que seria a reunião. Liguei para Tola durante seu intervalo de almoço, de tão nervosa que eu estava. Como está aí no escritório? O mesmo buraco estagnado de sempre. Dava para imaginá-la nem aí. Hunter pediu que eu arranjasse alguém para ele. Achou que era um site de namoro. O sujeito não consegue nem ler uma matéria direito. Não é à toa que os relatórios dele são um lixo. Porque estou com a impressão de que você tomou 8 xícaras de café. Porque eu tomei e respondi. A apresentação é hoje. Queria saber se ele está se preparando, se está se sentindo confiante, se está nervoso. Eu só queria dizer a ele que a ideia era boa, de verdade. Que eu acreditava no seu trabalho, no seu jeito de proteger os colegas, em seu esforço durante tanto tempo para chegar até ali. Que ele merecia aquela oportunidade. Que sempre acreditei nele, mas por causa dele, não por estar recebendo dinheiro. Só por ser Dylan James. E que ele era capaz de fazer qualquer coisa. Mande uma mensagem para ele, ué. Ele bloqueou meu número. Você não sabe se foi isso mesmo, retrucou Tola, irritada. Essa é a questão. De qualquer forma, talvez ele desbloqueie e veja a mensagem. Ou quem sabe você só mande todas essas energias boas aí para o universo e supere isso, caramba. Não quero superar. Quero ficar com ele. Nossa, era muito estranho falar isso em voz alta. Como se o universo fosse escutar e me arrancar todas as chances. Sabe, a vida era muito mais fácil quando você namorava uns fracassados cuja data de validade era bem evidente. Bom, isso se eu soubesse, na época, que eles tinham uma data de validade. Que desperdício. Mas pelo menos era fácil. Nada de sentimentos complicados. Estou sentindo que meu coração vai saltar pela boca e que meti os pés pelas mãos. Que poético. Mande uma mensagem para o garoto. Uma coisa simples. Sem ser piegas. Não passe de uma frase. Depois, se concentre de novo no jogo, Ariste. No fim, acabei escolhendo a simplicidade, espero que corra tudo bem com a apresentação. Sei que você será maravilhoso. BJ, É óbvio que não obtive resposta, e também é óbvio que contei as horas e depois stalkeei todo mundo nas redes sociais, tentando pescar alguma informação. Até liguei para o Eric, na esperança de que Ben lhe contasse alguma coisa. Mas o outro lado da linha ficou mudo. Como eu tinha traído a equipe, não tinha mais o direito de saber o resultado. Precisava muito da minha mãe. Respirei fundo e liguei para ela. A primeira de muitas desculpas que seriam difíceis de pedir. Alô? Pelo jeito de falar, ela estava ressabiada, como se esperasse meus berros, que conteriam de novo todos os seus erros. Isso me deixou envergonhada. Oi, mãe? Fiquei aguardando uma reprimenda por tê-la ignorado. As tentativas de se defender. Em vez disso, porém, ouvi sua expiração de alívio e o pranto logo em seguida. Quando somos a razão do choro de nossa própria mãe, sentimos algo diferente, sobretudo se fomos nós que sempre a confortamos. Nesse caso, é uma experiência específica e brutal. Não bastava estar do outro lado da linha. Você ligou, até que enfim você ligou. Exclamou. A voz saiu esganiçada e, ao mesmo tempo, bem mais jovem. Pouco depois, ela voltou a soluçar. Mamãe, está tudo bem. Não está, não rebateu ela, furiosa. Não está nada bem. Você tinha toda a razão, sobre tudo. Quem ele é, o que ele me fez. Que? Ela tentou segurar o choro. Que decepção eu seria para minha mãe. Não queria ter razão e não queria ter sido cruel. Fico pensando na época em que você voltou para casa depois da faculdade, você não estava nada feliz. Não tinha namorado, não tinha feito amigos. Não falava mais com Dylan. Fixei o olhar no teto para tentar manter a compostura. E fui conversar com sua iaia sobre o que poderíamos fazer, como poderíamos ajudar você. Lembro como se fosse hoje, a gente se sentou à mesa da cozinha, e fazia 5 dias que você não descia. Servimos 2 taças de vinho tinto, e falei das minhas angústias. Porque ela não quer se apaixonar, conhecer alguém. Em todos os momentos, ela está sendo forte, está sozinha. Só quero que ela se apaixone. E minha mãe olhou para mim, tão triste. Ela parou de falar. O que foi que ela disse? Que você enxergava o que isso tinha feito comigo. A voz dela falhou. Inspirei, com a sensação de que tinha ficado muito tempo sem fazer isso de verdade. Achei que eu conseguiria dar um jeito em tudo. Se pudesse ser uma mãe melhor e uma esposa melhor. Mais divertida, mais amorosa, mais independente. Eu mudaria todos para melhor, ele, você, nós. Mas as coisas não funcionam assim. É o que estou aprendendo, comentei, esboçando uma risada. Essa luta não era sua, meu anjo, era minha. E vou vencê-la. Se ele quiser esta casa, vai ter que me enfrentar. Já me decepcionara em outras ocasiões, quando minha mãe passava por um grande momento de confiança, de garantir que daquela vez seria melhor.
Mas pareceu que ela estava segura de si, forte, e isso já me impressionava o suficiente. Tudo bem, mãe? Você não acredita em mim, murmurou ela. Não tem problema. Você vai ver. Espero que sim. Senti um nó na garganta. Também cometi meus erros. Sim, afirmou ela, em tom de reprovação. Foi muito inconveniente estar de castigo e não poder te dar bronca. Mas ela riu, e eu ri com ela. Ah, minha querida, o que foi que você fez? Enganando Dylan. Trabalhando para uma princesa dos gatinhos. Da areia para gatinhos, mamãe. Mas deixa pra lá, não importa. Foi um erro. Dylan sempre fez de tudo para ser quem o outro quisesse. Isso ficava visível na relação dele com o pai. Ele ficava forte, ficava invisível, ficava sensível. Ou se fazia de brincalhão, de bobo. Esse menino testou todas as personalidades para achar a que faria as pessoas o amarem. Estremeci. Não faça isso. Já estou mal pra caramba com as coisas do jeito que estão. O que era preciso melhorar? Nada. Eu só queria estar com ele de novo. Só queria um pretexto. Imaginei minha mãe assentindo, com ar de sabedoria. Sei que houve épocas em que acabei desmoronando e deixei que você resolvesse tudo. Você preparava o jantar, arrumava a casa, aprontava as roupas para a escola. E me perguntava como eu estava e fazia tudo o que podia para curar meu coração. Não foi justo da minha parte. Não falei nada. Mas Dylan também estava ao seu lado, não estava? Sussurrou ela. Ele fazia você rir, segurava na sua mão, queimava todas as minhas frigideiras boas. Estava presente, do seu lado, cuidando para que você ficasse bem. Isso é amor, querida. Amor sempre foi isso. O que eu queria para você. O que seus avós tiveram. Cuidar e ser cuidado. Em pé de igualdade. Comprime os lábios. Ele não vai me perdoar por isso. Não deixe o medo e a vergonha levarem a melhor sobre você, Alyssa. O orgulho não pode impedir você de pedir desculpas. De corrigir seus erros. De dar um jeito. Comecei a chorar de forma descontrolada, as palavras foram se acumulando. Só falta isso na sua lista de coisas para dar um jeito, meu amor. Mas só porque foi uma confusão que você mesma criou. Expirei e senti as lágrimas brotarem de novo. Sim, mamãe. Venha jantar hoje à noite, estou com saudades. E aí podemos bolar um plano juntas. O que fazer em relação à casa, o que fazer em relação ao Dylan, tudo isso. Você e eu, vamos arranjar uma solução. Foi só quando ela pronunciou essas palavras que me dei conta de que as estivera esperando havia muito tempo. As lágrimas escorreram pelo rosto como se estivessem aguardando uma autorização. Assim, entrei no trem para voltar para casa, um trajeto permeado de nostalgia, como tudo na minha vida naqueles tempos. Eu me sentia envergonhada pela forma com que tratei Dylan, envergonhada por ter me permitido me jogar nessa paixão outra vez. Acima de tudo, estava envergonhada por sempre querer que ele me contasse a verdade, ao passo que eu só entregava mentiras. Se tivesse sido a amiga que fui 15 anos antes, eu teria dito tudo assim que o vi: esta mulher não entende você, não conhece sua verdade. Você merece alguém que o ame por inteiro. Minha mãe me cumprimentou com um abraço bem apertado, me envolvendo e me balançando de um lado para o outro. Depois, respirou aliviada, e fiquei agarrada a ela por um bom tempo. Ela pediu pizza, e nos sentamos à mesa, com um bom vinho, enquanto eu contava a história inteira. Tudo, sem esconder o sentimento de solidão, a preocupação por ter dado tudo de mim para esses homens que seguiram em frente, conseguiram uma vida melhor e não olharam para trás. Também não escondi a sensação de poder que experimentei, embora muito passageira, quando abri a Mate Perfeito. Você ajudou as pessoas, Alyssa. Agora precisa encontrar o jeito certo de fazer isso. Sem essa coisa toda de enganar, tramar e controlar os outros. Não dá para ajudar quem não quer ajuda. Ela apontou para si, com sua taça de vinho. Olhe só para mim. Comecei a argumentar, mas ela sorriu, de olhos marejados ao olhar para a foto de seus pais na cornija da lareira. Só é para nos assustarmos com o amor bem no começo, assim que nos jogamos em uma paixão, sussurrou ela. Depois, é para nos sentirmos em casa. Estiquei o braço e apertei a mão dela com força. Naquele momento, a campainha tocou, e trocamos um olhar surpreso. Mamãe riu e secou os olhos enquanto ia atender a porta. Será que a pizza já chegou? Que tal vermos uma comédia romântica no sofá? Pensei em Dirty Dancing, o que acha? Porém, quando ela abriu a porta, escutei um tom mais duro em sua voz. Hienos. Meu pai. Fiquei de pé, pronta para uma briga, morrendo de medo de que ela retomasse seu velho padrão. Nesse instante, minha mãe surgiu no batente da porta. Seu pai e eu vamos ter uma conversa. Ela andou até mim e me deu um beijo na testa. Saia para dar uma caminhada, pode ser? Meia hora. Pode sair pelos fundos se preferir. Fiquei perplexa. Era o primeiro sinal dessa nova pessoa que ela jurou que estava se tornando. Peguei um moletom velho com capuz, que estava na cadeira, e parei para segurá-la pelo pulso. Amor não é isso, certo? Mamãe assentiu e repetiu esse nosso ditado. Eu lhe dei um beijo na bochecha e escapei de lá pelo quintal dos fundos, sem nem me dar ao trabalho de abrir o portãozinho. Em vez disso, passei com as pernas pela parte mais baixa do muro e pulei para o beco. Eu tinha fumado meu primeiro cigarro ali, com Dylan, lógico. Antes mesmo de botar os pés na rua, sabia que minha andança de meia hora iria se tornar um tour pela nossa história.
Como poderia ser diferente, já que não passava outra coisa na minha cabeça a não ser ele? Você não me deu uma chance quando sumiu, Ali. Eu já até imaginava o que ele diria. Vamos ser justos? Passei em frente à nossa antiga escola, e era inacreditável como o lugar parecia bem menor. Ainda conseguia ver o canto onde me escondia das outras crianças no almoço, para ler um livro, com receio de fazer amigos. Fui inundada pelas lembranças. Vi um garoto magricela, de cabelo escuro, rolar diante de mim e levar o dedo aos lábios, para eu não falar nada. Ouvi que outros meninos estavam atrás dele e depois sumiram. Ele tinha conseguido a proeza de irritar um grupo de garotos nos 2 primeiros dias de aula. Posso ficar aqui? Só até eles irem embora. Pediu, enquanto ajeitava a franja, que ficava caindo nos olhos. Fechei o livro e, ao ponderar, olhei bem para ele. Claro, mas você tem que me contar alguma coisa interessante. E precisa ser um fato verdadeiro. Ele passou uns bons 30 segundos pensando. Morro de medo de melancias. Foi a primeira vez que ri depois de um bom tempo. Ele passou o resto do horário do almoço me contando sobre a possibilidade de um pé de melancia crescer dentro da barriga, e não voltei a abrir o livro. Tínhamos 11 anos. Senti uma dor no peito só de relembrar isso, então fui andando devagar até a rua seguinte. No caminho, notei que as casas estavam diferentes, passei pela padaria que fazia meus doces de limão preferidos, polvilhados com açúcar de confeiteiro. Passei pela cafeteria na qual todos os adolescentes formavam fila para comprar café gelado no verão, o que acabava atravancando a calçada. A farmácia onde furei as orelhas, a mercearia onde, uma vez, pagamos uns caras de 20 anos para nos comprar cerveja, e eles voltaram com um pacote de balas Haribo, devolveram o troco e disseram que deveríamos aproveitar essa fase da vida. Deixei meus pés decidirem o caminho, mas sabia para onde iriam, a rua de Dylan. Não consegui resistir. Queria encarar aquela casa, que não via desde a manhã em que saíra de lá às escondidas, com a autoestima em frangalhos, com muita vergonha e um sentimento enorme de perda. Só daria uma olhadinha. Imaginaria o que poderia ter acontecido. Fitaria do outro lado da rua, à procura da silhueta do Ezar. James na sala, dos movimentos do gato ancião na casa ao lado. Só precisava de um breve momento. Para dizer adeus ao nosso passado. E lá estava ele. Encostado em um carro azul caindo aos pedaços, olhando fixamente para a casa. Usava o terno azul, a camisa branca engomada, desabotoada na parte de cima. Cada centímetro seu transmitia a imagem de um empresário. Mas ele não andou até a porta de entrada. Jamais fazia isso, não é? Ele aparecia, passava meia hora olhando para a casa e ia embora, sem nunca conseguir o que tinha ido buscar. Seja lá o que fosse. Eu me aproximei, sem fazer barulho, na dúvida se estava pronta ou não para a carnificina, para o que eu merecia. Um fato verdadeiro. Dessa vez, você vai entrar? Perguntei. Mantive uma distância segura, e ele nem olhou em volta, só exalou o ar e agiu como quem diz, mas é claro. Tinha que ser você. Eu nunca entro, respondeu ele, ainda com o olhar fixo na porta da casa. Você veio me procurar. É o último lugar onde eu procuraria, respondi. Como foi a reunião? Perguntas intermináveis, de um lado para o outro. Éramos capazes de fazer isso, desde que ele não olhasse para mim. Bem, eles vão incluir a Yasterreg no grupo, investir e respaldar os projetos. Isso é incrível! Exclamei com a voz estridente. Minha exaltação foi um pouco exagerada para a situação. É. Me ofereceram um trabalho. Achei que a reunião já fosse o trabalho. Os caras são investidores. Dylan engoliu em seco, contraiu a mandíbula. Eles vão investir na Yasterreg. Priya e Ben vão continuar e contratar uma equipe. E eu vou trabalhar na parte da divulgação. Acharam? Acharam que isso combina melhor comigo, por conta das minhas façanhas recentes. Afinal, agora sou famoso. Estremeci. É isso que você quer? Acho que é hora de recomeçar. Sem ser o cara que... Bom, o cara que precisava tomar jeito. O cara cuja namorada fez de tudo e mais um pouco para melhorar. Dylan. O emprego é na Califórnia. No Vale do Silício. Viajo daqui a 2 semanas. Respirei fundo e tentei disfarçar. Já é daqui a pouco. Dylan deu de ombros e não disse nada. Preciso explicar tudo e me desculpar. Foi complicado. 100 mil é uma boa grana. Não tenho dúvidas de que você teve seus motivos. Odiava aquele tom monótono, seco. Seu jeito de fingir que aquilo não fazia diferença. Minha mãe ia perder a casa dela, e eu, bom, tentei impedir. No fim, cancelei tudo, devolvi o dinheiro. Nessa hora, ele me olhou com uma expressão séria. Ela ainda pode perder a casa. Neguei, em silêncio. Ótimo. Que bom, falou baixinho. Tentei descobrir por onde começar, como explicar tudo. Estava sem meus cartões para ajudar a memorizar, sem um manual. Não tinha um plano. Tinha apenas as mesmas palavras se repetindo na cabeça, como um mantra: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Preciso pedir desculpas, Dylan, mas não sei bem por onde começar. Ele deu de ombros, enquanto olhava para a porta de sua antiga casa. Voltará a ser o cara que eu havia reencontrado um mês antes. Fechado, indiferente, distante. Que distribuía sorrisos para todo mundo, menos para mim. Não posso culpar muito você, Ali. Sempre fui o cara que precisava mudar algumas coisas, não é?
A gente já sabia disso desde o começo. Ele se deteve, parecia decidir se falaria mais alguma coisa. Só é difícil quando se trata da única pessoa que nos fazia sentir que não precisávamos mudar. Fiz menção de falar, mas Dylan não me deixou interromper. Está tudo certo. O pessoal vai continuar aqui, e cada um vai tocar sua vida. Vou recomeçar a minha nos Estados Unidos. Não vou mais liderar uma equipe, nem me preocupar com a possibilidade de decepcionar as pessoas ou de confiar em quem não deveria. Posso experimentar algo novo. Fazer as coisas de um jeito diferente. Você sabe liderar, sussurrei. Combinava com você. Não, combinava com ela. De repente, fiquei desesperada para que ele olhasse para mim e parasse de fingir que eu não estava ali, de fingir que ele só estava falando sozinho. E quanto àquela casinha perto do parque? Seu cachorro, suas paredes laranja, seus assados de domingo. Acho que não fazem um Yorkshire Pudding decente na Califórnia. Ele encolheu os ombros. Os sonhos mudam. É isso mesmo que você quer? Ele meio que riu. Ah, o que eu quero faz diferença, agora. Eis a verdadeira questão, o que você quer? No segundo em que ele se virou, eu me arrependi de ter desejado isso. Havia muita decepção em seu olhar. Não era aquela mistura de antipatia e deboche de quando nos reencontramos. Dessa vez, talvez ele me odiasse, de fato. Isso não tem a ver comigo. Bom, mas a verdade não é bem essa, né? Porque sempre teve a ver com você. Tem a ver com você dar um jeito nas pessoas e mudá-las para melhor. Dar um jeito nos seus pais, dar um jeito em mim. Tem a ver com se declarar bêbada 15 anos atrás, sair correndo e deixar os quecos para os outros catarem. Qual parte não teve a ver com você, ali? E você ainda não sabe o que quer. Sua voz soou rude, e seus olhos exigiam uma resposta. Nós nos encaramos, e percebi que estava paralisada. Queria dizer isto, eu quero você, quero nós dois juntos. Mas eu já havia estragado as oportunidades que ele tinha por aqui. Dylan tinha a chance de recomeçar nos Estados Unidos, de se renovar. De ser livre. Eu já havia roubado muitas coisas dele, não podia roubar também esse novo começo. Amar é abrir mão das pessoas, caso seja o melhor para elas. Por isso, fiquei em silêncio. Quando eu disse que não, ao mover a cabeça, Dylan meio que riu de novo. Sabe o que é mais engraçado nisso tudo? Se você tivesse me contado, eu teria concordado. Teria obedecido, tentado ser o Ezar. Perfeitinho, porque imaginava que era o único jeito de alguém dar a mínima para mim. Ainda assim, não foi suficiente. Isso não. Dei um passo para a frente, mas ele me interrompeu. Se você tivesse confiado em mim e contado a verdade sobre a casa da sua mãe, eu teria ajudado. Você sabe disso. Seu olhar cruzou com o meu, e não consegui contestá-lo. Meu amigo lindo. Sei que isso não basta, mas eu sinto muito. No começo, você me odiava, e eu odiava você, e depois, era uma chance de voltar a fazer parte da sua vida. Não? Você não fez isso por mim. Fez isso por ela. Achei que você estivesse feliz. E eu achei que aparentar aquilo era o único jeito de não perder você, confessou ele. Depois desses anos todos, ainda parece que sou um bobo. E agora posso recomeçar a vida, ter novos amigos, um novo emprego. Posso fingir na frente de um monte de pessoas diferentes, fazê-las acharem que estou com o roteiro, que sei o que estou fazendo. Não consegui me conter. Você não precisa ir. Ele me encarou fixamente, sem titubear, e lutei contra a vontade de desviar os olhos. Seja corajosa, Ali. Vai me dar um motivo para ficar. Quantos meses de treinamento eu precisaria para isso? Não, não é? Tapei a boca com a mão. Era tudo culpa minha. Não tinha como dar um jeito nisso. Não dessa vez. Não merecia seu perdão. Dylan me lançou um olhar decepcionado. A voz dele saiu rouca. Você sabe que é você quem tem uma vidinha triste e está tão desesperada para controlar tudo e evitar riscos que não está vivendo de verdade, né? Fica mais preocupada com as aparências do que com os sentimentos. Continua fingindo. Cerrei os lábios e assenti. Não tinha argumentos. Ele deu um passo para o lado e abriu a porta do carro, com uma expressão vazia estampada no rosto. Bom, estou dando um presente para você, Ariste. É mais do que você me deu. Vai receber um adeus, de fato. Um final decente. Ele entrou no carro e, da calçada, eu o observei, em silêncio, até ele partir. Asterisco, asterisco, asterisco. Quando voltei para casa, meu pai já tinha ido embora, e minha mãe estava animada. Não havia nervosismo, nem positividade tóxica. Era animação de verdade. Comemos pizza no sofá, conforme prometido, seu braço envolveu meu ombro, e ficamos as duas aconchegadas debaixo da coberta, vendo um filme. Quando me arrastei, absurdamente esgotada, até a mesma cama da minha infância, ela me cobriu e afastou os fios de cabelo do meu rosto, como se eu fosse criança. Vou vender esta casa, murmurou, como se estivesse lendo um conto de fadas. E vou comprar algo que eu possa deixar bonito, que vá guardar minhas lembranças. Um lugar que você possa ir visitar, para tomarmos vinho no terraço. Em algum lugar que não esteja ligado a você, a mim e a seu pai. Mesmo que signifique se desapegar da Yaya. Mamãe sorriu. Sim, tenho milhares de recordações dos meus pais espalhadas pelo mundo. É hora de fazer algo para mim. Assim como é hora de você fazer coisas para si mesma. Tem coisas boas vindo.
Para nós duas. É hora de ter coragem, né? Assenti. Dá um pouco de medo, mas estou pronta, disse ela, para si mesma. De súbito, fui tomada por um sentimento de orgulho por minha mãe. Enfim, ali estava ela, pronta para brilhar. Pensei em Dylan, em seu rosto bonito e cheio de raiva, iluminado pelas luzes da rua, enquanto aguardava que eu lhe desse uma razão para ficar. Eu achava que o desapego era um presente. Mas ainda não tinha sido sincera. Ainda não tinha me jogado. Você está pronta? Respondi. E eu também.